Colossenses capítulo 2, versículo de número 8, está escrito assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A igreja de Colossenses, ela ficava na Ásia Menor, perto de Laodiceia, a mais ou menos 160 quilômetros da cidade de Éfeso, onde também havia uma igreja. Muito provavelmente a igreja de Colossenses, ela nasceu quando Paulo passou 3 anos em Éfeso. O próprio Paulo diz em Atos que ele passou 3 anos ali em Éfeso, de modo que a Ásia inteira ouviu o evangelho. Provavelmente a igreja nasceu naquele tempo, naquele momento, nesse período de 3 anos. Não que Paulo tenha ido a Colossos para fundar aquela igreja, mas acreditamos, de acordo com o capítulo 1, no versículo número 7 e 8, que um irmão chamado Epáfras foi alcançado pela pregação de Paulo e fundou aquela igreja, e agora presidia, liderava, ministrava sobre aquela igreja, aquele ajuntamento de irmãos. E segundo as informações, e foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. E o interessante é que quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, Paulo pede aos irmãos de Colossos, da cidade de Colosso, que após eles lerem aquela carta, eles enviem também aquela carta para os de Laodiceia. E a carta que Paulo enviou para os Laodiceia, também Paulo pede para os colossenses lerem. E essas cartas, irmãos, é muito interessante. A gente vê a preocupação de Paulo, embora ele escreveu para uma igreja específica, aos colossenses, mas ele pede que aquela carta circule nas igrejas da Ásia, porque Paulo escreveu aquela carta por pelo menos 2 motivos. Primeiro, porque heresias estavam entrando dentro da igreja. Heresias, falsas doutrinas estavam ali adentrando, cirandando ali dentro da igreja, de modo que estavam contaminando os irmãos, e Cristo estava deixando de ser o centro do culto, o centro da igreja, e estava se dando lugar pelo que Paulo fala aqui no versículo 8, e em outros versículos do capítulo 3, nós podemos ver que era como se fosse, as heresias eram um tipo de doutrina cristã, que é a doutrina correta, ortodoxa, reta, mas tinha uma mistura de um pouco de tradições judaicas, antibíblicas, e também havia uma mistura de filosofias pagãs, de pensamentos pagãos ali da região da Ásia, e isso estava entrando dentro da igreja. Isso estava resultando em quê? Isso estava resultando em que os irmãos estão perdendo por causa das tradições judaicas que estão entrando. A igreja está se tornando um cristianismo judaizante, e isso não é bom, isso não é correto, isso tira a pureza do culto neotestamentário. E a igreja estava perdendo a pureza do culto, adotando práticas do culto judaico, e também a igreja estava adotando, irmãos, práticas filosóficas pagãs. Nós podemos ver a preocupação de Paulo, principalmente no capítulo 3, que a gente vai ler daqui a pouco. O apóstolo Paulo, primeiro no capítulo 1, Paulo fala da alegria que ele tem, do conhecimento que ele tomou da fé daquela igreja, da santidade, da prática de piedade, do amor que aquela igreja tem vivido, porque o dirigente daquela igreja, o Epáfras, foi até Paulo para falar da situação que estava acontecendo lá, das heresias que estavam entrando, mas disse que a igreja era uma igreja boa, eram irmãos sinceros, verdadeiros, que tinham amor, piedade, que andavam na verdade. E Paulo já entra de princípio elogiando isso nos irmãos, e dando ânimo para os irmãos continuarem nessa caminhada. Depois Paulo exalta a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, sim, a santidade de Cristo, a pessoa de Cristo como homem e como Deus. E em seguida, no versículo, ainda do capítulo 1, a partir do verso 34, já entrando no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala um pouco do sofrimento que ele teve
para levar a palavra àquelas pessoas, o sofrimento que ele teve, as perseguições que ele sofreu, o sofrimento que ele padeceu, para poder anunciar o evangelho ali na Ásia. E ele fala do sofrimento que ele está tendo ainda, por causa da obra de Cristo, por causa da pessoa de Cristo. E com isso Paulo está querendo passar para os irmãos que a mensagem que ele prega é verdadeira, ao ponto de ele estar sofrendo por ela, mas não abre mão daquela verdade, para poder dar firmeza para os irmãos na mensagem que eles receberam de Epáfras, que aprendeu com o apóstolo Paulo. E aí nós vemos a preocupação de Paulo em ver a igreja perdendo a sua pureza e sendo influenciada. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A igreja estava sendo influenciada, embora uma igreja boa, uma igreja genuína, verdadeira, estava sendo influenciada por doutrinas de outra religião e influenciadas pela cultura local. Olha o problema aqui, irmão. A igreja, irmão, ela não pode ser influenciada por nada, a não ser pelo evangelho puro e verdadeiro. Amém? Quando um cristão, um crente, ele começa a ser influenciado por religiões, por tradições, por dogmas, seja ele do judaísmo, seja ele de um cristianismo deturpado, adulterado, prostituído. Quando o cristão começa a ser influenciado por doutrinas estranhas, trazendo o nome de Cristo, que era o que estava acontecendo ali, estavam distorcendo a pessoa de Cristo, distorcendo a pureza da mensagem de Cristo. E quando um cristão começa a ser influenciado por isso, meu irmão, ele começa a desviar-se do genuíno evangelho. Ontem eu recebi, hoje de manhã, a notícia, o diácono Gilmar me mostrou, de um irmão que disse que começou a pregar o evangelho genuíno, puro, verdadeiro, dentro da igreja dele, e os irmãos começaram a abafar, começaram a sufocar. E ali o que é que aconteceu? Ele e o outro irmão que estava ajudando ele a pregar a verdade pararam, foram sufocados. A igreja jamais pode se deixar, irmão, abafar a mensagem do evangelho que Cristo nos entregou. Nós jamais podemos nos deixar influenciar pelas religiões que estão afastadas de Deus, embora leve o nome de Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre, como Paulo diz, assim como recebestes a Cristo, no verso 6 do capítulo 2, assim andai nele. Nós temos que ter essa cautela, temos que ter esse cuidado, que assim como nós recebemos a mensagem de Cristo pura, genuína e verdadeira, pela mensagem apostólica registrada nos 27 livros do Novo Testamento, nós temos que ter cuidado para andar nela. Tudo que nós ouvimos falar de Jesus por aí, nós temos que conferir com a Bíblia para ver se é verdade. Tudo que nós ouvimos falar por aí do nome de Jesus, que Jesus faz, que Jesus ensina, nós temos que conferir nas páginas do Novo Testamento para ver se realmente concorda com o que está escrito. Nós não podemos simplesmente nos deixar influenciar porque são pessoas importantes, porque são pessoas nossas amigas. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque desde o princípio da igreja, eu já falei isso aqui um monte de vezes e vou continuar falando. Desde o princípio da igreja, tentaram deturpar a imagem da pessoa de Jesus Cristo. Tentaram deturpar. Desde o princípio da igreja. Tentaram deturpar a imagem da pessoa não somente de Jesus Cristo, como tentaram deturpar também a mensagem pura do Evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram. E isso sempre acaba influenciando pessoas. E isso aconteceu, só para você ter ideia, isso aconteceu na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, há 2000 anos atrás, e continua acontecendo ainda hoje. Nós temos que ter cuidado para não nos deixar influenciar por nada que não seja alicerçado, respaldado na verdadeira doutrina que Jesus pregou. Amém? Por quê? Porque isso leva o cristão a deixar, a parar de viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, a verdadeira
verdadeira palavra. Isso leva o cristão a deixar de viver, a deixar de dar os frutos que Deus espera ver em nós. Estava acontecendo com a igreja. Aquela doutrina misturada, aquela mistura de doutrina, acabou entrando na mente e no coração de alguns irmãos. Alguns abandonaram a vida de santidade, alguns influenciados tanto pelas as práticas judaizantes que entraram na igreja, como principalmente influenciados pelas filosofias da cultura local, acabaram voltando a pecar, só que achando que não estava pecando. Só acabaram voltando a cometer práticas, mas achando que não tinha problema, porque agora eles já estavam em Cristo e podiam praticar aquelas coisas. E quando chega no capítulo 3, Paulo traz a veemente exortação para aquela igreja, mas Paulo traz com amor. Ele não traz com sarcasmo, ele não traz com ataques, ele não traz com agressão, tentando humilhar, mas ele traz com amor, com zelo, com cuidado, tentando esclarecer aquela igreja, que aos poucos, milimetricamente, eles estão se desviando do evangelho, e daqui a pouco eles já estão distantes, se não tiver cuidado. E observe o que Paulo fala para esta igreja, no capítulo 3. Paulo traz aqui, amados, primeiro Paulo, ele indo no capítulo 2, no verso 18, ele pede aos irmãos que não deixe ninguém dominá-los. Aí no capítulo 2, verso 18, ninguém vos domine ao seu bel prazer. Estava introduzindo ali, olha aí, culto aos anjos, e trazendo coisas que eles mesmos não compreendiam que estavam trazendo. Doutrinas tão estranhas estavam tentando levar os irmãos a adorar até os anjos. Uma certa vez, irmãos, eu me encontrei com um pastor aqui em Fortaleza, e eu conheci esse pastor desde que eu cheguei. E um dia, quando eu cheguei, antes de nós fundar o ministério, eu fui visitar a igreja, essa igreja, foi a primeira vez que eu fui lá, e eu vi lá um negócio de um caicai para aqui, caicai para acolá. Tá terminando o culto lá no meio da pregação, junta as cadeiras, botaram as cadeiras no canto, e o que é que vai acontecer agora? Fiquei observando. E daqui a pouco caía um, caía outro, caía um, caía outro. E eu fiquei lá, e depois ele chegou, tentou me derrubar, não conseguiu. Tentou derrubar minha esposa, não conseguiu. Tentou derrubar meu filho, não conseguiu. Eu perguntei, pastor, o que está acontecendo aí? Ele falou, não é porque eu tenho um ministério, um anjo, de um anjo que anda comigo. Que você observe aí. Aí chamou uma jovem, uma moça. E a moça, vem cá, fulaninha, eu não sei o nome dela. Vem cá. Aí ele começou a falar, anjo, empurra ela para a direita, levar a menina. Mas derruba não, anjo. E a menina fazia isso. Anjo, empurra ela para a esquerda. E a menina fazia, mas não derruba não, anjo. Ele dizendo na nossa frente. Diz, anjo, empurra ela para trás, empurra ela para trás. E ela ia, mas derruba não. E ela ia. Eu digo, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Mas não ouvi falar por negligência minha, porque a própria Bíblia já mostra aqui que havia já pessoas na igreja de Colosso prestando culto aos anjos. Sim. Eu nunca vi essa doutrina sendo ensinada pelos apóstolos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são ministros de Deus, enviados para servir em favor daqueles que vão de herdar a vida eterna. Mas a Bíblia não diz que os anjos são nossos servos para estar debaixo da nossa obediência. E esse tipo de culto estava entrando, meu irmão. E hoje nós sabemos que existem diversas denominações evangélicas e de outros ramos religiosos que prestam culto a anjos, que devotam sua fé em anjos, que colocam suas crenças em anjos. E nós vemos Paulo advertindo os irmãos que eles tomem cuidado. E depois Paulo diz, e eu quero deixar isso aqui também de alerta para a igreja: tomem cuidado, para que vocês não se tornem presa de alguém por meio de filosofias.
filosofia, ela influencia. O que é a filosofia? É alguém que procura felicidade em qualquer coisa. É isso que ele procura, a felicidade. Inclusive havia um pai da igreja que eram filósofos, que procuravam a felicidade nas filosofias, mas até que um dia alguém mostrou para eles a verdadeira filosofia, Cristo, o Evangelho. Até que eles encontraram a verdadeira felicidade em Cristo. Então nós temos que ter cuidado, para que nós não venhamos nos tornar, ele diz, dominados por alguém. No verso 18, ninguém vos domine. Nós não venhamos nos tornar dominados por ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente por aí, eu já vi mãe, pais, perder filhos, os filhos serem mortos, assassinados, meninos bons, menino que não usa droga, que não vende droga, mas tinha amizade mal, ruim. E um dia estavam sentados numa praça ou numa calçada com um amigo que usa droga, e o pai sempre dizia, inclusive eu conheci uma família, almocei com eles, que aconteceu isso com eles. E o pai dele dizia, meu filho, tome cuidado, as amizades. Tudo bem, pai. E conheci outros aqui, eu conheci esse no outro estado e conheci outros aqui em Fortaleza. A gente foi visitar e levar ajuda para aquela família e ver um pai deprimido querendo se matar, porque tinha perdido o filho. Como? Menino bom, menino do bem, não usava droga, não vendia droga, um menino do bem, mas que por estar mal acompanhado, sentado numa calçada ou dentro de um bar, mesmo não estar bebendo, chegou alguém lá para matar um camarada que era do mal, que andava com ele, acabou matando ele também. Isso acontece direto aqui em Fortaleza, né? Mas eu conheci pessoalmente 2 casos, um no outro estado que eu fui, que eu não quero dizer, e outro aqui. Por que aquele garoto morreu? Porque estava mal? O assassino foi lá para tirar a vida do inimigo, mas tirou a vida dele também só porque estava mal acompanhado. Tome cuidado com quem você se acompanha. Tome cuidado com os crentes que você anda. Tome cuidado com os crentes com quem você tem laço, com quem você tem amizade. Por quê? Porque assim como o assassino foi e matou aquele inocente a tiro, porque andava mal acompanhado, Satanás está fazendo a mesma coisa. Tem crente morrendo espiritualmente porque está se deixando influenciar por amizades, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por doutrinas e filosofias das tradições que regem a sociedade, ou seja por influência de próprios irmãos que não creem na verdade. Tem gente morrendo, irmão. Por quê? Porque alguém do mundo diz para ele, não, que essa igreja, negócio de crente, negócio de evangelho. Aquilo aí foi meio que o traficante chegar, matou o culpado e matou o cabo inocente também, porque estava mal acompanhado. É a mesma coisa. Está entendendo, amém, irmão? Não tem diferença. Você vai andar com uma pessoa do mundo, que bebe, que se prostitui, que pratica vício. Você é uma mulher casada, você é um homem casado e mantém relacionamentos de amizade com essas pessoas. Eles vão ficar falando para você, rapaz, eu saí com uma gata ontem à noite, traí minha mulher, saí com uma menina, pensa numa menina bonita. Rapaz, ontem eu tomei uma cerveja, ontem eu tomei um uísque, ontem eu fumei uma maconha, ontem eu fumei um crack, ontem eu cheirei uma cocaína. Meu irmão, a noite foi boa, foi uma noitada maravilhosa, meu irmão. Assim, meu irmão, mesmo você sendo crente, mas o diabo matou aquele ali, por você estar andando com ele, você vai morrer também. Daqui a pouco você está na bocada, daqui a pouco você está na droga, no vício, na prostituição, traindo teu marido, tua esposa, porque as palavras deles são tiros de escopeta no seu coração. E do mesmo jeito é dentro da religião. É um irmão que não sustenta a fé, amargurado, revoltado, desviado, apostatado, que acaba tirando na sua mente palavras do seu coração e mata você. Está
Daqui a pouco você se vê sem orar, sem ler Bíblia, sem ter mais vontade de cultuar a Deus, de adorar a Deus. A tua cabeça está cheia de pensamentos diabólicos, desviados, está cheio de sentimentos controvertidos, meu irmão, e você acaba morrendo. Então Paulo está avisando aqui, meu irmão, para os irmãos terem cuidado. Não se deixem influenciar, não se deixem dominar pelas pessoas. Não deixe ela influenciar vocês. Nós temos que ter convicção. Você está andando acompanhado com alguém que está errado, o diabo já matou ele, está tirando com palavras para matar você também, para tentar fazer você olhar para o verdadeiro evangelho e ver ele o contrário, para tentar fazer você olhar para os verdadeiros servos que Deus levanta e você vê eles o contrário, e daqui a pouco você morre e não se dá conta, de repente você já está no sepulcro espiritual. Tome cuidado. Paulo deu este alerta para aquela igreja. Eu trago pelo Espírito de Deus esse alerta para vocês também. E aí, meu irmão, às vezes pode ser até o marido que mata a mulher espiritualmente, tanto falando coisa no ouvido da mulher. Pode ser até a mulher que mata o marido espiritualmente, tanto falando coisa no ouvido do marido. Pode ser um filho que mata os pais espiritualmente falando coisa. Pode ser os pais que matam o filho falando coisa. Enfim, gente matando gente com palavras. E de repente você olha, você vê zumbis. Pastor, você presta estar falando para mim? É para você mesmo. É o Deus que sonda, que conhece pensamentos, que conhece corações, que conhece o oculto e o escondido, que sabe o que está acontecendo aí com você. Os irmãos começaram a voltar a olhar para o mundo, começaram a cobiçar as coisas do mundo, desejar as coisas do mundo, começaram a mentir, a se dizer carnais na igreja, porque estavam influenciados pela cultura da sociedade onde eles moravam. Tem muito crente influenciado pela cultura da sociedade que nós vivemos. Muito crente influenciado. Se eu vou perguntar a algum evangélico hoje em dia, um evangélico, meu amigo, o que é que você acha dos homossexuais? Não, eu acho que é uma benção, uma benção. Deixa eles ser felizes aí. Não, deixa ser feliz. Já estão criando até igreja para eles. Tanto que os evangélicos, muitos estão dando apoio. E o que você acha da igreja católica romana? O que você acha do espiritismo? O que você acha da igreja A, igreja B, igreja C, que prega heresia, que distorce a palavra, que faz isso? Não, cada um pega o que quer, isso aí é normal. Mas daqui a pouco está todo mundo junto, influenciados pela religiosidade e pela cultura local. Porque a cultura que nós vemos hoje, irmão, ela gira no meio da política, ela gira no meio da religião, e ela gira no meio da sociedade. Há algo chamado de ecumenismo, que é tentar unificar. O ecumenismo dentro da religião é: você prega uma doutrina, eu prego contra a tua doutrina, mas nós, tudo bem, eu nem prego mais contra a tua doutrina, tu nem prega contra a minha, e nós vamos andar junto. O importante é a gente trabalhar para o bem da sociedade. É isso que o ecumenismo dentro da religião pensa. O ecumenismo dentro dos partidos políticos é onde todo mundo ali, todo partido bota a mão, pega um pouquinho, pega um bocadinho, ninguém diz nada. Não, ele está pegando, deixa lá, todo mundo, vamos embora. O ecumenismo dentro da sociedade é onde todo mundo aceita as práticas mais inconvenientes, mais pervertidas, mais diabólicas, mas não, está tudo bem, está tudo normal, todo mundo é amigo, todo mundo na paz. Eu lhe digo, meu irmão, isso é diabólico. Não podemos nos deixar influenciar, meus irmãos, por uma cultura como essa.
Eu não posso ficar ansioso. Ai, está chegando as festas juninas. Chegando as festas juninas. Ai, está chegando as festas juninas. Eu vou lá para Beira-Mar. Aí eu vou lá para o bairro, para a praça do meu bairro. Tem a festa junina. Não posso me deixar influenciar por isso. E as igrejas se deixam influenciar tanto por isso, que até festas juninas elas promovem. Alguém vai dizer: pastor Jadel está pregando a mesma coisa de novo? Estou. E vou continuar pregando. Se não quiser ouvir, meu irmão, tem 1000 igrejas para você escolher para ir congregar lá. Que o nosso objetivo, meu irmão, é apologia, defender o evangelho, defender a verdade, meu irmão. Ninguém ganha alma com bajulação. Os que estão aqui permanecem é porque creem nessa verdade e estão juntos nessa verdade. Se não quer ouvir, meu irmão, o que eu posso fazer? Eu não vou mudar a mensagem para agradar o. Eu não vou mudar. Você não faz ideia quanta gente já passou por aqui, ó. Esse ministério tem 7 anos. Se todo mundo que já veio aqui tivesse aqui, nós teríamos hoje 10 vezes mais o tanto que tem aí sentado. E talvez alguns de vocês estão aí hoje e depois amanhã não vão estar mais. Mas aí nós olhamos para as mulheres. Deixa eu entrar, deixa eu pregar. Quem quer receber, diga amém. Olha o anjo com a bandeja de ouro aí, irmão. Vai tomando posse. Olha para irmãs da igreja. Você vê muitas irmãs influenciadas pela cultura secular. Se depara com alguma dessas irmãs um horário aí que ela não está no culto, que ela acha que não tem nenhum crente perto dela. Olha para a roupa dela. Ou se você mexe nessas coisas aí, que como é que é o nome? É Facebook, essas outras coisas. Olha a foto de perfil. Que o pastor não tem, não vê. Mas você que tem, dá uma olhada. Vai ter irmão lá com busto, né? O seio de fora. Vai ter irmã lá com o shortinho, com as perninhas de fora. Vai ter irmã lá que na igreja você olha para ela, meu irmão, no perfil, meu Deus do céu, é aquela irmã? Parece o palhaço que acabou de cair do circo. Influenciados pela cultura secular. Olha para esses jovens, muitos deles irmãos dentro da igreja, influenciados pela cultura secular. A cultura diz que o namoro é bom, que o namoro é prazeroso. Eles estão influenciados por isso. E estão namorando em motel, se prostituindo, porque dizem que é bom. Olha para os homens da igreja, influenciados também muitos pela cultura local. Se um jogador de futebol deixa o bigode de um jeito, todo mundo deixa. Se um jogador de futebol corta o cabelo de um jeito, todo mundo corta. Influenciados pela cultura local. Influenciados. Olha para aquele jogadorzão famoso aí do momento da seleção brasileira. Eu não vou dizer o nome do cara. O maior prostituto que eu já ouvi falar. Quando eu entro no site de notícias que eu gosto de olhar, meu irmão, que tem notícia daquele cara, sempre está tocando de mulher. É um prostituto, um adúltero. Evangélico. Deve pagar dízimo. E o povo se deixa influenciar por isso. Meus irmãos, pelo amor de Deus, a igreja de Cristo nunca foi influenciada pela cultura. Quando a igreja de Cristo nasceu lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, ela impactou a sociedade, ela influenciou a sociedade, ela transformou a vida de pessoas pelo poder do Espírito Santo. É isso que a igreja tem que produzir. É isso. A cultura local, a disputa, quem veste a melhor roupa, quem calça o melhor sapato, quem usa a melhor sandália. Ao olhar para a igreja está a mesma coisa. Influenciados pela cultura local. Estava acontecendo na igreja de Colossos, continua acontecendo na igreja hoje. E Paulo entra aqui no capítulo 3,
capítulo 3. Olha lá. E Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Por que, Paulo? Por que buscar as coisas de cima? Por que buscar as coisas de cima e não as que são da terra? Por que, verso 3? Porque vocês já estão mortos, e a vida que vocês têm hoje está escondida com Cristo em Deus. Eles morreram para esse mundo, para essa sociedade. Vocês não estão mais aqui para curtir os deleites, os prazeres. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês se manifestarão com Ele em glória. Por enquanto, Paulo diz: vocês estão mortos, para de viver, segue o Evangelho, obedece a Deus. Aí, mas Paulo, até quando? Até Cristo voltar. Quando Cristo voltar, vocês vão viver a plenitude de uma vida gloriosa. Aí ele entra no verso 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, desejo por coisas vis, desejo por coisas vis, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Aí Paulo começa a dar conselho. Parece, pelo que Paulo fala aqui, o Epáfras, o líder da igreja, foi lá falar com Paulo. Paulo, está acontecendo, a igreja é uma bênção, os irmãos são uma bênção, mas está acontecendo isso. Está acontecendo isso. E pelo que parece, pelas palavras de Paulo, já que Paulo escreveu essa carta para aconselhar os irmãos, baseado nas coisas que Epáfras tinha dito para ele, então nós entendemos o quê? Que havia irmãos naquela igreja que estavam se prostituindo. Meu irmão, pelo amor de Deus, será que você está traindo sua mulher? Será que você está traindo seu marido? Se tiver, meu filho, para. Escuta a exortação, a palavra. O pecado não se esconde por muito tempo. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Para. Prostituição, impureza. Impureza está ligada, irmão, à prostituição, à fornicação, a tudo que é de imoral, impuro. Gracejos, palavras, coisas que se faz, que se fala, que se pensa, que se assiste, que se usa. A impureza está ligada a tudo que é impuro. Que ele diz: o apetite desordenado, até a educação alimentar. Paulo está colocando aqui nessa carta, essa palavra. Irmão, crente não bebe, mas crente come, mas ele diz aqui: os crentes têm que controlar o apetite. A vil concupiscência, o desejo por coisas vis. Não acredita, aquele relógio 3.000 vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu, é meu. Não, aquele cordão, aquele colar, R$1.500 eu pago, eu vou pagar. Passa fome, come farinha com feijão, mas vai comprar o colar. Eu estava dizendo outro dia, você vê esses camaradas andando em carro de 200 mil, 150 mil. Tem muitos ali, irmão, que está derrendo até cabelo da cabeça, mas tinha que comprar. Entenda bem, eu não estou dizendo que o irmão não possa comprar um carro, não.
Pelo amor de Deus, se você puder comprar um carrinho novo, compre, amém, é benção. Eu estou falando de coisa já, que ultrapassa os limites. E o outro, e o pior, o cara nem condição para comprar tem. É isso. Mas a vil concupiscência não foi pela necessidade. Falando de vil concupiscência. Pastor, eu não posso comprar uma Hilux? Não posso, se for uma necessidade, pode, é claro que pode. Não, pastor, eu preciso de uma caminhonete para viajar, que eu tenho que levar mercadoria, então compra uma Hilux. Não é necessidade? Compra. Mas comprar uma só para se exibir, para se mostrar, a vil concupiscência. E ele diz, vamos lá, estão tomando posse aí, irmão? Eita Deus maravilhoso. Sim. Ele diz, e a avareza, preste irmão lá, que estava, isso aqui tudo era que os irmãos estavam voltando a praticar, pela influência da cultura local e das outras religiões. Influenciados, estava igual o Asaf, Quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, acabei cobiçando as coisas, querendo ser um deles. Qual é o salmo de Asaf? Fala isso, hein? 73, Aí ele fala de outra coisa aqui, a avareza. Tem irmão que estava se tornando avarento. Meu dinheiro. O filho, o parente está morrendo de fome, está passando necessidade. Não posso ajudar não. Meu dinheiro. Escondido, guardado, avarento. O fulano está morrendo aí, está morrendo. Passou a correr no carro. Não, meu carro. Não, eu tenho que ir, o compromisso. Avareza. Torna-se o que ele diz? Idolatria. Avareza torna-se idolatria. E tem gente tão avarento que para não gastar o dinheiro que está guardado, ele anda com um sapato furado no dedo. Tem gente tão avarento para não gastar o dinheiro que está guardado, ele anda com a chinela, um cabresto azul e outro cabresto verde que ele encontrou lá. O cabresto bem novinho aqui, rapaz, meu cabresto estava quebrado. Para não gastar o dinheiro que está guardado. Eu não estou dizendo que você não pode andar com um cabresto azul e outro. Você está entendendo? Claro que você pode andar. Mas se for pela avareza, para não querer gastar o dinheiro para não comprar, aí é idolatria. Porque é um ídolo, está lá. Para ser venerado, para ser adorado. E dinheiro não é para ser venerado, dinheiro não é para ser adorado, dinheiro é para se gastar. Pegue seu dinheiro e gaste. Gaste com a sua família, gaste com a sua esposa, gaste com os seus filhos, depois vem mais. Mas não fica nessa avareza desgraçada, miserável, não, que isso é idolatria, isso condena, meu irmão. Eu dou uma mesada ao meu filho. E quando ele era pequeno eu vi a diferença, viu? Ele era pequeno, dava R$1 para ele dava... Hoje eu dou um dinheiro a ele. Papai, é isso tudo aqui, é meu. Aí eu falo para ele, meu filho, o dinheiro é para gastar. Deus providencia mais. Gasta com coisa certa, gasta com a família, gasta com amigos bons, gasta com coisas importantes, coisas necessárias, mas gasta. Deixa esse negócio guardado, não, que tem uma promessa aí de condenação para quem junta e deixa apodrecer. Tiago capítulo 5, do verso 1 em diante. Quem guarda dinheiro e deixa lá apodrecer, morfar, e o mundo que morra, a palavra de Deus diz que vai encomendadinho para o inferno. Inclusive Tiago chega a dizer que aquele dinheiro guardado lá vai até esquentar o fogo do inferno, que vai queimar a carne dele. Então a avareza torna-se um ídolo, passa a ser idolatria. E ali, meu irmão, estava acontecendo dentro da igreja. Isso tem acontecido no meio da igreja hoje. Não, pastor, no meio da igreja não tem idolatria não, porque tem gente que doa até frota de carro para outras igrejas. Tem gente aí que doa até milhões de reais para outras igrejas.
doa por causa da idolatria que é tão grande, porque o pastor disse que ele ia receber 10 vezes mais. E ele quer que o ídolo dele cresça, dinheiro. Por isso que ele deu. Mas se fosse para dar igual Barnabé, igual Barnabé, né? E os irmãos da Igreja Primitiva, ele não tinha dado não. Dá por amor? Não. Só dou se me prometer que vai dar algo em troca, nem que não se cumpra. Uma irmã, tem um hospital aí de doentes mentais aqui em Fortaleza. Parece que tem alguns, né? Mas tem um desses que tem gente lá internado, porque ficou louco de tanto dar dinheiro para essas igrejas. Uma irmã falou isso para mim, uma irmã que visita esses hospitais. Ficou louco de tanto dar dinheiro para essas igrejas e não vê nada se cumprir na vida deles. E ele diz no verso 6 que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica isso é filho da desobediência, por isso vai ser condenado e vai sofrer a ira de Deus, nas quais também outro tempo nós andávamos nela. Mas agora, no verso 8, Paulo diz: despojai-vos é se despir, é tirar. Despojai-vos também de tudo. Aí que tudo é esse: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência das palavras torpes da vossa boca. A palavra torpe é palavra imoral, palavras sujas. O que Epáfras falou para Paulo? Paulo está dizendo isso aqui para a igreja. Olha que havia de crente carnal ali dentro, porque irmãos bons, crentes bons e verdadeiros, mas se deixaram influenciar por práticas religiosas contrárias e pela religião, pela cultura local. Pela cultura local. E não pode, amém? Não pode. No verso 9: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Já tinha gente mentindo lá. E vos vestis, vocês já se despiram do velho homem com suas obras, então não minta mais uns para os outros. E vos vestiste do novo, vocês se revestiram do novo, que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Deus. Ou seja, vocês já se despiram do velho homem, se vestiram de nova criatura, que se renova para o conhecimento de Deus, para andar no temor e na obediência de Deus. E vos, verso 11: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui Paulo cita várias nacionalidades, ou vários tipos de etnias. E no verso 12 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A igreja de Colossenses. Igreja de Colossenses, vocês foram contaminados pela cultura local. Vocês foram contaminados por práticas religiosas contrárias às que Cristo nos ensinou e que os apóstolos ensinaram. Agora vocês façam o seguinte: revistam-se, pois, como eleitos de Deus. Voltem a viver a vontade de Deus, como quem foi eleito por Deus, santos, separados e amados, ou seja, amando-se uns aos outros, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Lá na igreja não estava vendo misericórdia, não estava vendo benignidade, não estava vendo humildade, não estava vendo mansidão, nem longanimidade. E os irmãos não estavam mais suportando uns aos outros, e nem perdoando uns aos outros quando pecavam um contra o outro. Aí Paulo vai e diz no verso 13, a parte B: se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o amor, né? Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também vocês foram chamados em um corpo, que é a igreja, né? Domine o vosso coração e sede agradecidos. Ou seja, vocês estão ansiosos pela influência religiosa e cultural, estão desviando-se do caminho, da verdade, da doutrina, da palavra,
Mas no momento que vocês voltarem a praticar a palavra, a viver a palavra, a deixar o Espírito de Deus entrar em vocês, encher vocês de amor, de compaixão, de piedade e misericórdia, então a paz de Deus vai inundar a mente de vocês, o coração de vocês. E as ansiedades, essa ansiedade pelo pecado, pelo mundo, isso vai desaparecer. E vocês vão ter paz, sim. E aí vocês vão ser agradecidos a Deus por esta obra que Ele está fazendo na vida de vocês. E Deus precisa fazer isso, irmão, na vida de muitos de nós, se não de todos nós. Deus precisa fazer isso. E nós temos que entender que esse trabalhar de Deus, para que Deus faça isso em nossas vidas, muitas vezes ele é doloroso, muitas vezes ele é sofredor. Muitas vezes Deus, para fazer essa transformação em nossas vidas, para nos trazer de volta o caminho, alguém que escorregou, que se afastou por um momento, Deus precisa trazer você através do cabresto. Deus precisa trazer você através do sofrimento, através da luta, da angústia, da tristeza, do choro, do pranto, da lágrima, trabalhar na tua vida para te transformar, para te mudar, para te moldar, para te lapidar, para te tornar uma nova criatura. Às vezes com percas grandes. Que Deus nos guarde em nome de Jesus e nos ajude. Mas Deus sabe como fazer e por que fazer. E por que muitos estão passando por situações hoje que não gostariam de estar passando? Por que muitos estão passando, vivendo momentos hoje que não gostariam de estar vivendo? Porque Deus está trabalhando para trazer você de volta. Não para a igreja, porque na igreja você já está, como os irmãos de Colosso estavam. Mas trazer você de volta para Ele, para a doutrina, para a verdade, para a palavra. E então, no verso 16, Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Eu me lembrei agora que Paulo disse, em dado momento, acho no capítulo 1, que orava para que aquela igreja fosse cheia da sabedoria e da inteligência espiritual, que eles pudessem conhecer a vontade de Deus. Agora ele diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com uma graça em vosso coração. E tudo quanto vocês fizerem, seja por palavra, seja por ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Então Paulo traz esse conselho. Ninguém que vai se prostituir, vai prostituir. Em nome de Jesus eu vou me prostituir. Ninguém faz isso. Ninguém que vai roubar, que vai usar droga, em nome de Jesus eu vou usar droga. Ninguém faz isso. É a sabedoria que Deus deu Paulo. Paulo diz: faça o seguinte, tudo se for fazer, tomar uma xícara de café, beber um copo d'água, vamos fazer algum lugar, resolver alguma coisa, fazer algum negócio, tomar alguma coisa, realizar alguma obra, falar alguma palavra, façam tudo em nome do Senhor. Ninguém vai falar palavrão em nome de Cristo. Ninguém vai fazer coisa errada em nome do Senhor. Então Paulo aqui ele já deixa claro para os irmãos e diz que a palavra de Cristo deve habitar em nós abundantemente. Ou seja, que nós temos que nos reunir como igreja, e a palavra deve ser ministrada. O conhecimento, a sabedoria, a revelação da palavra, a doutrina deve ser ministrada, e isso de forma abundante. Então, para que nós possamos, para que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente, nós precisamos nos reunir mais. Nós precisamos ser mais presentes nos cultos e aprender a palavra. Precisamos ir aos lugares, no YouTube, nos lugares onde nós sabemos que podemos encontrar uma boa doutrina, uma boa palavra, e ali nos alimentar. E precisamos ler a palavra em casa, desenvolver essa prática. E a oração. Porque no final, no capítulo 4, Paulo vai encerrar para eles falando que eles têm que orar. E Paulo aproveita e pede oração por ele, para as portas se abrir, para ele poder pregar o evangelho para todo mundo ouvir. E aqui Paulo diz que os irmãos se reúnem, não para confusão, para brigar, para disputar uns com os outros, mas para realizar um culto onde a palavra de Deus predomine, onde os irmãos cantem salmos e hinos e forrós gospels e funks gospels e axés gospel. É isso que está escrito aí? Não. Salmos, hinos e cânticos espirituais, não esse lixo, essa porcaria que está aí nos púlpitos das igrejas, essas coisas imundas que cantam aí usando o nome de Jesus.
forró, sei lá o que mais aí, e que muitos de vocês escutam em casa, que escuta a gente pregar aqui, mas lá na sua casa, chega lá, está lá tocando forró gospel, está lá tocando funk gospel, a balada gospel, o axé gospel, sei lá o que for, e você escuta aquilo numa boa, como se estivesse ouvindo louvar a Deus. Tira isso, meu irmão, joga esse lixo no mato, isso é imundo, isso é blasfema contra Deus. Os louvores que adoram a Deus são cânticos espirituais, salmos, hinos, louvores espirituais. Sim, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então Paulo, irmãos, aqui ele fazia ali um apelo àquela igreja, para que eles voltassem, irmãos, a viver a palavra de Deus. E no capítulo 4, no verso 2, aliás, não vamos ler, tá? Mas do versículo, capítulo 3 ainda, do verso 18 até o verso de número 25, e no capítulo 4 no verso 1, aqui ele dá conselho para pai, para mãe, para filhos, aqui ele dá conselho para quem trabalha, para quem é empregado, para quem é patrão, aqui ele vai dar conselho para todo mundo. Lá na igreja tinha todo tipo, tinha patrão, tinha empregado, tinha pai, tinha filho, tinha mãe. E entra no capítulo 4, no verso 2, no verso 3, Paulo pede para os irmãos orar, porque os irmãos tinham parado de orar, por causa da influência da cultura local e da influência das religiões que haviam entrado na igreja. E a igreja, ela é construída em cima de oração. A vida do cristão é construída em cima de oração. E do verso 4, do verso 5, Paulo pede para os irmãos andar com sabedoria, para com as pessoas que estão de fora. Olha, tem muita gente olhando vocês, Paulo está dizendo. Então andem com sabedoria, sejam sábios na conduta de vocês. Tem gente olhando para vocês, tem gente falando de vocês, apontando vocês, julgando vocês. Se eles falar qualquer coisa ou julgar qualquer coisa, que eles vão se envergonhar no dia do Senhor. Eles vão ter julgado errado, precipitadamente. Então andem com sabedoria para com os que estão de fora. Muita sabedoria para quem está de fora. Sim, ele diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que nós saibamos como convém responder a cada um. Ter sabedoria nas palavras, como responder as pessoas, sabedoria para conversar, para ouvir e para falar. Não ser só aquele irmão que chega para conversar e fala, deixa mais ninguém falar. E aí no final, capítulo 4, do verso 7 até o verso 18, Paulo encerra a carta e diz para os irmãos que ele escreveu essa carta estando preso. Diz lá no verso 18: lembrava das minhas prisões. Paulo estava preso, primeira prisão de Paulo em Roma, passou 4 anos ou mais preso lá. E nesse período que Paulo passou preso ali, ele escreveu Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Escreveu 4 cartas lá, em 4 anos que ele passou preso. Pois eu estou escrevendo essa carta aqui preso, mas eu estou escrevendo porque eu me preocupei com vocês, porque o Epáfras me falou o que estava acontecendo, eu não podia deixar passar, eu tinha que falar. Aí Paulo escreveu. Podia muito bem Paulo estar lá preso, amargurado e não querer mais saber de nada, mas não, lá dentro Paulo estava trabalhando, cuidando da igreja. E aí os irmãos aqui no final, começa a mandar um abraço para um abraço para outro. E assim Paulo encerra a epístola, falando dos seus cooperadores, das pessoas que lhe ajudavam, feliz com aqueles irmãos que lhe ajudavam. E aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês, igreja. Nós só possamos atentar bem para cada palavra que foi ministrada aqui essa noite, porque em algum momento nessa pregação Deus falou contigo. Mas não falou para você sair aí murmurando: pastor Jardel, não. Falou para você reconhecer que ele quem falou contigo, que a palavra dele falou contigo, que vocês não deixem nenhum mal entrar na vida de vocês, mas nenhum mal, que vocês fechem todas as brechas, as portas, no casamento, na família, nos relacionamentos,
andando com prudência, com sabedoria, com temor a Deus, perdoando, tolerando, sendo longânimo, paciente, benigno, sabendo que todo mundo é imperfeito, todo mundo erra, e tirando de você toda influência que houver da cultura secular, das tradições e dogmas religiosos antibíblicos, e de amizades que sempre que lhe procura é para atirar de escopeta na sua mente, no seu coração, para te matar espiritualmente. Vigia, porque senão você vai ser mais um morto. A obra continua, a obra avança, o evangelho continua sendo pregado, as vidas continuam sendo alcançadas. Cuidado para você não ser um morto no meio do caminho.